Olá, amigo, olá, amiga do Inglês Minuto, eu sou o Teacher Carlos e nessa aula, who, which e that iguais a que? Em que momento que who, which e that significam que? Você vai descobrir nessa aula. No primeiro momento, você sabe que who e which são usados para perguntas no começo de frase, né? Who com significado de quem e which, qual, quais. Exemplinhos aqui, who's that girl? Quem é aquela garota, né? Who com a ideia de quem. E which do you prefer? Fish or pasta? Qual você prefere? Peixe ou massa? Pasta, né, em inglês, né? Em português, perdão, é massas, né? Aquelas comidas italianas maravilhosas, é pasta. Então, which com a ideia de qual, quais. Só que, quando who, which e that estão em meio de frase, no meio de uma frase, eles significam que. Existe uma regrinha para isso, tá? Você vai aprender aqui nessa aula. E eles não significam mais quem e qual, quais. Vamos lá. Who, which e that são relative pronouns. O que são relative pronouns? Eles ajudam a ligar uma frase na outra. Vou dar um exemplo prático para você aqui. Duas frases aqui. I know a girl. Eu conheço uma garota. The girl works in a car shop. A garota trabalha em uma loja de automóveis. Como é que eu ligo essas duas frases, transformo essas duas frases em uma só? Com o relative pronoun, que é who ou então that. I know a girl who works in a car shop. I know a girl that works in a car shop. Eu conheço uma garota que trabalha em uma loja de automóveis. Então esse que é o who ou o that nessa situação. Você vai aprender os casos aqui que você vai usar who, então which ou então that. Vamos lá então agora, de maneira prática, aprender a usar. Eu uso who ou that com a ideia de que para pessoas. Quando estou me referindo a pessoas, eu uso who ou então that. Exemplinhos aqui. The girl who you saw on the beach is my cousin. The girl that you saw on the beach is my cousin. A garota que você viu na praia é minha prima. Ah, então quer dizer que esse who e that dá a ideia de que, teacher? Sim, é isso mesmo. Segundo exemplo. The man that I rescued wasn't feeling well. The man that I rescued wasn't feeling well. O homem que eu resgatei não estava se sentindo bem. Who, that, com a ideia de que. Por que eu usei who nesse caso, teacher? Porque na primeira frase, the girl é uma pessoa. Na segunda frase, the man é uma pessoa. Ah, e o that? Ah, o that é um coringa. Eu posso usar com which também, mas tem momentos que eu não posso usar o that. Vou te explicar aqui na aula, tá? Digamos que o that é meio, quase um coringa. Tá? Parcialmente um coringa. Ele vai bem tanto com who quanto com that na maioria das vezes. Agora, which e that para coisas, né? Traduzindo o que, né, no meio de frase, para coisas. Primeiro exemplo. The guitar which he was playing is mine. The guitar that he was playing is mine. O violão que ele está tocando é meu. Por que eu usei which? Porque the guitar, ou violão, é uma coisa. That, mesma história. The car which I tried to buy was not on sale. The car that I tried to buy was not on sale. O carro que eu tentei comprar não estava à venda. On sale, à venda. Por que eu usei which nesse caso? Porque the car é uma coisa. Lembrando que o that eu posso usar tanto com who ou com which. Posso usar o that para pessoas e para coisas. Vai ter um momento que você não vai poder usar, tá? Vou te mostrar aqui. Alto lá. Não é sempre que você pode substituir who e which por that. Vamos lá. Agora uma coisa muito importante. Nativos fazem isso com extrema frequência e para nós, falamos português, isso realmente atrapalha no começo da história aí, tá? Omitindo who, which e that. Vamos aprender a omitir who, which e that e a ideia do que vai continuar na frase. Vamos lá. Você já conhece essa frase. The guitar which he was playing is mine. The guitar that he was playing is mine. Olha o que acontece na segunda frase. The guitar he was playing is mine. O violão que ele está tocando é meu. Olha a setinha na primeira frase. O que tem depois de which e that? Tem um sujeito. Esse sujeito pode ser um pronome pessoal, pode ser um nome próprio, tá? Veja que eu eliminei which e that na segunda frase. The guitar he was playing is mine. E a tradução é a mesma. O violão que ele estava tocando é meu. A tradução é exatamente a mesma.
A questão é que nós não temos which e that, mas na nossa tradução mental, o que ainda continua no português. Por isso que tanta gente tem dificuldade para entender, às vezes, né, essa omissão de which, that e who, ok? Novamente, após o pronome, né, o relative pronoun, which, that, se tiver um sujeito ali, você pode tirar e vai ficar perfeito, não vai ter nenhum problema. Mais um exemplo aqui, ó. The car which I tried to buy was not on sale. The car that I tried to buy was not on sale. O carro que eu tentei comprar não estava à venda. Eu posso omitir? Posso. The car I tried to buy was not on sale. Por quê? Porque depois de which e that tem um sujeito. No caso aí, pronome pessoal, I. Então, após o relative pronoun, se houver um sujeito, você pode omitir, tá? Então, ficou the car I tried to buy was not on sale. E continua o que eu tentei comprar. Continua o que. Só não está escrito, né? Porque nós, em português, no começo de história, né? Quando começamos a estudar inglês, nós tentamos fazer aquele chaveamento. Palavra, palavra traduzida. Palavra, palavra traduzida. Se faltar uma, meu Deus, eu erro tudo. Mas o nativo vai fatalmente omitir which e that. Mais exemplos aqui agora com who e that. The girl who you saw or that you saw on the beach is my cousin. A garota que você viu na praia é minha prima. Posso omitir? Posso. The girl you saw on the beach is my cousin. A garota que você viu na praia é minha prima. Por quê? Porque depois de who e that tem um sujeito. Tá? You é o sujeito aí dessa frase. Tá? É um pronome pessoal. Eu posso omitir? Posso. Nativo vai omitir? Fatalmente. The girl you saw. A garota que você viu. The girl who you saw. A garota que você viu. The girl that you saw. A garota que você viu. The girl you saw. A garota que você viu. É isso. Tá? Então se ligue após relative pronoun. Se tiver um sujeito, pode omitir. The man who I rescued. The man that I rescued wasn't feeling well. O homem que eu resgatei não está se sentindo bem. Posso omitir? Posso. The man I rescued wasn't feeling well. The man I rescued wasn't feeling well. O homem que eu resgatei não está se sentindo bem. Mesma história. Depois do who e that tem um sujeito. Esse sujeito é um nome próprio ou um pronome pessoal, ok? Você pode omitir who e that. Agora, dois exemplinhos aí, né, que eu posso, de frases, né, que são expressões que eu uso, que eu estou omitindo o relative pronoun. Is there anything I can do? Is there anything I can do? Há algo que eu possa fazer? E a segunda, there's nothing I can do. Não há nada que eu possa fazer. Veja que antes do I eu poderia usar um that, right? Is there anything that I can do? Or there's nothing that I can do. Mas o nativo vai tirar esse that. Você aprendeu a omitir o who, which e that. Mas quando eu não posso omitir? Existe um caso que eu não posso omitir? Sim, existe. Só descobrir agora. Vamos lá. He is the boy who arrived late for the test. He is the boy that arrived late for the test. Ele é o garoto, menino, que chegou atrasado para a prova. Veja que logo após who e that tem o quê? Tem um sujeito? Vou ler a próxima. The woman who called you is my boss. The woman that called you is my boss. A mulher que te ligou é a minha chefe. Veja que após who e that, nós temos o quê? Arrived, verbo. Called, verbo. Ambos estão no passado simples aí, né? Então, se após who e that tiver um verbo, você não pode omitir esse relative pronoun. Você não pode omitir. Imagina que eu falo, he's the boy arrived late for the test. Não tem jeito. Como eu falei, se você tiver depois de who e that um sujeito, beleza, mas no caso não, é um verbo. Né? Logo após de who e that tem arrived, ou então called. Passado de call é called. Né? Então, depois de who e that tem verbo, você não pode omitir. Eles têm que estar aí, ou who ou that. Agora mais dois exemplos aqui. The dog which is barking is not mine. The dog that is barking is not mine. O cachorro que está latindo não é meu. E a segunda frase. The car which was stolen is a BMW. The car that was stolen is a BMW. Veja aqui, após which e that eu tenho o quê? Verbos.
Which that tem um verbo to be na primeira, né, no presente, e na segunda tem o verbo to be no passado. Então eu não posso omitir which e that. Ah, teacher, não pode? Não pode. A frase fica sem sentido. Mas você se lembra daquela história que o that é meio que um coringa, né? Me lembro. Lá no comecinho você mostrou isso pra mim, tá mostrando agora aqui também. Mas, teacher, existe um momento que eu não posso usar o that de jeito nenhum, tenho que usar só who ou então which? Sim, existe. Aqui estão as situações onde você não pode usar that. Vamos lá. Duas frases aqui, e nessas frases é impossível usar o that com a ideia de que. John's father, who lives in Florida, has 5 grandchildren. Mais uma vez. John's father, who lives in Florida, has 5 grandchildren. O pai do João, que mora na Flórida, tem 5 netos. Grandchildren é neto. Netos nesse caso aí, né? Plural. Segunda, the book, which includes a map, gives you all the information you need. The book, which includes a map, gives you all the information you need. O livro, que inclui o mapa, te dá toda a informação que você precisa. Agora, olha só, em amarelo. Temos aí who e which com a ideia de que. A pergunta é, por que eu não posso usar um that aí, teacher? Vou explicar. Veja que em amarelo, nos dois casos, isso é uma informação adicional. Se eu eliminasse esse pedaço da frase em amarelo nos dois casos aí, a frase continua com sentido. Vou ler para você. John's father has 5 grandchildren. O pai de João tem 5 netos. Or the book gives you all the information you need. O livro te dá toda a informação que você precisa. Ou as informações que você precisa. A information é plural ou singular, né? Não tem informations com S, não existe, tá? Só para te avisar. Tá? Information pode ser informações ou informação. Ok? Então, o que acontece? Veja que em amarelo eu estou dando uma informação adicional. Eu estou apenas colocando algo a mais nessa frase. Sem isso aí amarelo, a frase ainda teria um sentido. Guarda isso. E veja que essas informações adicionais estão entre vírgulas. Importante você saber disso. Então, se eu dou uma informação adicional nessa frase, usando who ou which, e esse pedaço da frase, essa informação está entre vírgulas, eu não posso usar that. Gramatiquês, tá? Gramatiquês total para você, tá? Se eu tiver que falar isso em gramatiquês, is a non-defining clause. Mas você não precisa saber disso, tá? Só saiba que se eu colocar uma informação adicional com who ou which, dando a ideia de que, e essa informação adicional ela estiver entre vírgulas, e ela não for necessária nessa frase, eu não posso usar o that. Porque eu já vi muita gente usando that, né, em situações como essa aqui, né, e está errado, não está correto. Então, se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ativar as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Thanks a lot. See you next class.